Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a fazer com amor todas as coisas, a fazer bem todas as coisas, a fazer com o coração, com a alma, a fazer com caridade todas as coisas. No Evangelho nos apresenta este relato conhecido a nós da mulher pecadora. Diz que Jesus tinha sido convidado por um fariseu para fazer uma refeição em sua casa. Percebe que existia da parte do fariseu um respeito, um amor, porque ele convidou Jesus. Existiam aqueles que não gostavam de Nosso Senhor, mas esse aqui, pelo que nós podemos ver, fazia parte de um grupo menor que respeitava Nosso Senhor, que queria bem a Nosso Senhor, que o admirava, e por isso o convidou para a sua casa. E Jesus foi, porque Jesus quer se encontrar conosco. Nosso Senhor nunca rejeita um convite que nós lhe fazemos. E o convite que nós fazemos a Nosso Senhor é sempre a oração. Sempre que nós nos colocamos em oração, Deus se coloca a caminho para a nossa alma. Não existe, meus santos, uma oração que seja perdida, desperdiçada. Sempre que nós clamamos pelo Senhor, Ele vem. Pois bem, o fariseu então convidou Jesus e Jesus foi. Mas diz aqui a palavra que uma certa mulher, conhecida como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu e ela também foi. Aqui, meus irmãos, nós já podemos ver a graça de Nosso Senhor que já tocava no coração dessa mulher. Se essa mulher pensou, eu vou me encontrar com Jesus, é porque a graça de Deus já de alguma maneira a convidava, a solicitava. Meus irmãos, todo desejo bom que brota do nosso coração é um desejo de Deus em nós. Todo desejo bom que nós percebemos no nosso coração, um desejo de uma maior generosidade, um desejo de um rompimento mais radical com o pecado, um desejo de uma entrega mais profunda a Deus. Todo desejo bom é fruto da graça, porque nós, por nós mesmos, somos incapazes de querer o bem. Deus, como é que diz São Paulo? Deus opera em nós o querer e o executar. Quando nós começamos a querer, a fazer o bem, é já Deus que misericordiosamente age no nosso coração com a sua graça. Então Deus estava agindo no coração dessa mulher pecadora. E aí ela vai, mas é claro, meus santos, Deus espera a nossa colaboração. Vocês aqui podem imaginar algumas dificuldades dessa mulher. Ela estava indo para uma refeição para a qual ela não tinha sido convidada. Ela poderia ser enxotada daquele lugar. Ela era uma mulher de má vida, que ia se aproximar de um homem tido como profeta. Então não pegava bem que ela dele se aproximasse. Ela ia entrar na casa de fariseus, de um fariseu pelo menos, onde outros fariseus ali estavam presentes, que conheciam a sua vida, mas ela, meus santos, ela se aproveita, digamos, ela não faz dessas dificuldades um empecilho para fazer a vontade de Deus no seu coração. Deus a chamava, ela queria se encontrar com aquele homem a quem ela ainda não conhecia plenamente, com certeza já tinha ouvido falar, mas não o conhecia em profundidade, mas algo a impulsionava, e não obstante as dificuldades, ela prosseguiu.
Então, meus santos, também aqui nós teremos tanta coisa a refletir a partir desse Evangelho, mas o amor de Deus que nos impulsiona a fazer coisas que nós normalmente não seríamos capazes de fazer. Nós poderíamos até dizer mais: o amor de Deus nos capacita a fazer coisas que lei alguma nos obrigaria a fazer. Afinal de contas, é o amor de Deus que faz com que nós entreguemos a nossa vida. Estamos hoje fazendo memória de São Genaro, São Januário, um bispo e mártir que por amor a Deus, por amor a Cristo, derramou o seu sangue. Não existe lei, meus santos, que nos obrigue a perder a própria vida, além da lei do amor, que é uma necessidade da alma. Então, quando nós começamos a perceber que estamos tendo dificuldade de amar a Deus, ou amar os irmãos por causa de Deus, quando percebemos que estamos tendo dificuldade de viver os mandamentos de Deus, de viver o Evangelho, de viver o Evangelho na sua integralidade, na sua inteireza, não naqueles pedacinhos que nós achamos bonitinhos, mas quando estamos sentindo dificuldade de viver todo o Evangelho de Cristo, porque todo o Evangelho de Cristo deve ser vivido, quando sentimos dificuldade de viver todos os mandamentos de Deus, e não apenas alguns que nós elegemos, mas todos os mandamentos de Deus, quando estamos sentindo dificuldade de viver a humildade, de suportar a humilhação, de suportar o peso da cruz diária na nossa vida, é porque nos está faltando amor de Deus. Então é a ocasião, meus santos, de nós pedirmos: Senhor, concede-me amor, para que assim como a pecadora perdoada, eu tenha coragem de ir em frente, não obstante as dificuldades que se me apresentam à frente. Pois bem, então lá foi ela, lá foi a pecadora, a mulher pecadora, se encontrar com nosso Senhor, e diz que ela, chegando por trás de nosso Senhor, ela chorava, ela banhava os pés de nosso Senhor com as suas lágrimas, ela enxugava os pés de nosso Senhor com seus cabelos, ela beijava os pés de nosso Senhor, e ela ungia os pés de nosso Senhor com um perfume. É interessante, meus santos, São Gregório Magno, ele diz que esse é um dos sinais mais claros da conversão, quando nós usamos aquilo que antes era para o pecado, usamos para a glória de Deus. Quando aquilo que antes de Deus nos afastava, agora se torna instrumento para que de Deus nós nos aproximemos. Imagine que ela, como diz, o perfume com que ela ungiu os pés de nosso Senhor, no passado, era o perfume com que ela se untava para atrair os seus amantes. Era o perfume que atraía a mulher perfumada. Pois bem, agora é o perfume que ela derrama aos pés de nosso Senhor. Os seus cabelos, que ela os apresentava como meio de sedução. É tanto que a mulher judia, ela cobria os seus cabelos. Uma mulher com a cabeça descoberta era uma mulher de má vida. Ela agora usa os seus cabelos, que antes era para atrair os homens para o pecado, ela agora usa os cabelos para enxugar os pés de nosso Senhor. Os lábios com que ela beijou os seus amantes e pronunciou palavras, coisas erradas, ela agora usa para beijar os pés de nosso Senhor. E os olhos com que ela viu tanta coisa errada, ou com que ela traiu outros com o seu olhar, ela agora usa para chorar e lavar os pés de nosso Senhor. Então, meus santos, é também uma ocasião de nós pedirmos a Deus que Ele se utilize, que Ele nos conceda a graça de que tudo aquilo de bom que Ele nos deu para o bem, retorne para a glória de Deus. Tudo que Deus nos deu deve servir para a glória de Deus. Tudo, as coisas boas, as coisas santas, as coisas belas, a inteligência,
a sua saúde, os seus bens, a sua beleza, tudo isso deve de alguma maneira conduzir a Cristo. Porque se você de alguma maneira usa a sua inteligência para enganar e ludibriar as pessoas, se você usa a sua saúde, o seu vigor físico para se enredar numa vida depravada e esquecida de Deus, se você usa os bens que Deus lhe concedeu para a sua perdição e não o quê? Para a glória de Deus e também para a caridade, se você isso não faz, meus santos, aquilo que deveria ser para a glória de Deus se tornou um caminho para a sua própria destruição. Então isso fez essa mulher. Pois bem, diante desse ato de amor generoso, Jesus diz, no versículo 47, por esta razão eu declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Isto é, o muito amor dela por Deus foi a ocasião de Deus lhe demonstrar o muito amor dele, perdoando-lhe todos os pecados. São Pedro, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz isso de uma outra maneira. Ele diz: irmãos, antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade apaga uma multidão de pecados. Então aqui no contexto da pecadora perdoada, é o amor caridade voltado a Deus, que perdoa uma multidão de pecados. Aqui em São Pedro é o amor caridade, isto é por causa de Deus, o amor manifestado aos irmãos, que apaga uma multidão de pecados. Isto é, meus santos, a caridade, fazer as coisas por amor a Deus, isso é caridade. Fazer as coisas por amor a Deus, fazer as coisas tendo como a pessoa principal Deus. Mesmo quando eu sirvo os meus irmãos, eu faço isso por amor a Deus. Mesmo quando eu perdoo aquela pessoa chata, eu faço isso por amor a Deus. Mesmo quando eu faço uma caridade a alguém, eu faço isso por amor a Deus. Quando você é uma esposa dedicada ou um marido dedicado, você faz isso por amor a Deus. Isso nos santifica, meus santos. Quando você é uma boa mãe pelos seus filhos, você não faz isso simplesmente pelos seus filhos, mas porque isso alegra o coração de Deus. Isso, meus santos, é um caminho de santificação para todos nós. Mas cuidado, não apenas fazer coisas boas nos garante que estamos fazendo com caridade. Lembra, o fariseu tinha convidado Jesus para uma refeição, só que ele não tinha feito com amor caridade, porque Jesus mesmo disse: olha, Simão, eu cheguei à sua casa, você não me deu o beijo que era próprio do cumprimento, você não ungiu a minha cabeça. Olha aqui, versículo 44, estás vendo esta mulher? Quando eu entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu os meus pés com perfume. Isto é, o fariseu tinha feito algo aparentemente bom, mas sem amor caridade, sem amor, com um coração distante. São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, São Paulo diz, ainda, 13 versículo 2, mesmo que eu tenha toda a fé para transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, se eu não tiver caridade,
eu não sou nada, de nada vale. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, de nada vale. Ora, meus santos, precisamos então pedir a Deus que nos conceda amor, que nos conceda caridade, que nos conceda o seu Espírito Santo, porque senão nós corremos o perigo de fazer até algo bom, mas com um coração tão distante de Deus, com um coração tão distante de nosso Senhor, que aquilo não tem mérito algum, porque não tem o amor de Deus verdadeiro, não tem caridade. Percebe? Você pode vir à missa, mas você vem à missa tão no automático, que você nem mais se santifica com essa sua participação frequente da Santa Missa. Você faz a quaresma de São Miguel e você já vai acompanhando, tão no automático, tão no mecânico, aquela oração que o padre vai puxando e você vai acompanhando, que você não coloca o seu coração, quando você reza cada oração daquela, pedindo a Deus que afaste, que liberte o seu coração de todo o conselho mau, de toda a sedução do diabo. Quando você pede a Deus a graça de ter sabedoria e trocar as coisas do tempo presente pelas coisas eternas. Não, você reza assim, vai seguindo a oração. Você não coloca o seu coração, não existe ali um empenho verdadeiro de rezar com todo o coração, de modo que perde um pouco, muito do fruto espiritual. Você é servo na igreja, você é catequista, você é ministro extraordinário da comunhão, você canta na igreja, você ajuda, trabalha em uma pastoral, só que você faz aquilo ali como se fosse um serviço social, uma filantropia. Você está servindo aquelas pessoas, você está fazendo apenas aquele serviço e você se esquece de que, Senhor, é porque eu te amo, para que eu te ame mais, é porque eu quero dar alegria ao teu coração, é porque eu quero ser mais teu amigo, é porque eu quero, Senhor, te honrar com este meu serviço, com isso que eu faço. Aí sim, meu santo, isso santifica você. Senão, você será como esse fariseu que convidou Jesus para a sua casa. Jesus veio para a casa dele, mas não encontrou espaço no seu coração, no coração desse homem. Que hoje, meus santos, nesta Santa Missa, peçamos a Deus o Espírito Santo, peçamos a Deus o seu amor. Na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, São Paulo diz: o amor de Deus, a caridade de Deus foi derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Peçamos o Espírito Santo. Peçamos o Espírito Santo para que nós ouçamos a palavra de Deus como palavra de Deus. Peçamos a caridade para que nós participemos da Santa Missa como quem participa de verdade daquilo que é o santo sacrifício redentor, o santo sacrifício de nosso Senhor. Peçamos o Espírito Santo para que nós recebamos a Eucaristia como quem é Jesus, vivo e verdadeiro, corpo, sangue, alma e divindade. Peçamos ao nosso Senhor que nos conceda o seu amor para que o nosso coração seja abrasado, para que nós vivamos na presença de Deus, para que nós lhe ofereçamos as nossas lágrimas, as nossas dificuldades, os nossos cansaços, as nossas vitórias, as nossas alegrias, para que nós vivamos com Deus os nossos desgostos, sim, para que nós não choremos sozinhos, mas choremos com Ele, experimentemos as dificuldades da vida em união, em amizade, em intimidade com Ele. Senão, meu santo, você vai parecer que é cristão, que é amigo de Deus, quando na verdade você não é amigo de Jesus, coisíssima nenhuma. Quem olhava de fora, e termino a homilia, quem olhava de fora entre o fariseu e a prostituta, parecia que o fariseu era amigo de Jesus. Afinal de contas, Jesus tinha ido à casa dele, e a prostituta, apenas uma prostituta,
quando, na verdade, a prostituta se tornou amiga de Deus e o fariseu apenas alguém que um dia Jesus visitou a sua casa, mas que nela não permaneceu. Que sejamos cristãos, cristãos de fato, que amam o nosso Senhor e que permanecem na sua presença a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.